David Wilson, um jovem milionário, rodeado de pessoas interessadas apenas em sua fortuna, decidiu fingir-se de pobre para testar as pessoas ao seu redor. Ao se apaixonar por uma linda jovem, o rapaz tentou se aproximar, mas foi friamente menosprezado e chamado de pobretão pela mulher. Entretanto, quando ela viu o carro de luxo que ele entrou, a mulher imediatamente retornou. Mas já era tarde demais. David havia se mudado recentemente para a cidade de Cambridge. Seus pais, magnatas do ramo imobiliário, foram atraídos para aquela cidade por oportunidades de negócios na região. Com seus 24 anos, David encarou a mudança como uma chance de explorar novos horizontes. Farto de um mundo onde seu patrimônio importava mais do que sua essência, ele ansiava por conexões mais autênticas e significativas. Decidido a desafiar a superficialidade que o cercava, David planejou um teste para as pessoas ao seu redor, buscando descobrir quem realmente iria gostar dele pelo que ele é e não por seu status financeiro. Foi durante um jantar tranquilo, na imensa sala de jantar de sua nova residência, que David expressou sua ideia audaciosa. Ele iria ingressar na universidade como um estudante comum, sem revelar sua verdadeira identidade financeira. Seus pais, embora surpresos, entenderam o desejo do filho de buscar algo mais autêntico em sua vida. David explicou que desejava ser reconhecido por seu mérito, sua inteligência e suas qualidades humanas, não pelo peso de seu sobrenome ou pelo brilho de sua fortuna. Assim, David se matriculou na universidade com um perfil discreto. Ele adotou um guarda-roupa simples, sem marcas de grife, e arranjou um modesto apartamento perto do campus. Para todos os efeitos, ele era apenas mais um estudante lutando para equilibrar estudos e desafios financeiros. A bolsa de estudos que ele conseguiu era uma cortina de fumaça, uma invenção cuidadosa para sustentar sua narrativa. Em seu primeiro dia de aula, David sentiu uma mistura de nervosismo e excitação. Ele passeava pelos corredores da universidade, absorvendo a vibração acadêmica e a diversidade de seus novos colegas. Havia um frescor nesse anonimato, uma sensação de liberdade que ele nunca experimentara antes. Ele estava ansioso para descobrir quem iria se aproximar dele por quem ele era, e não pelo que ele possuía. Seus sapatos gastos ecoavam no piso de mármore, um contraste acentuado com o burburinho de vozes e o clique de sapatos mais caros ao seu redor. Ele sabia que, vestido em roupas simples e carregando uma mochila desgastada, era uma figura que dificilmente chamaria a atenção, uma escolha deliberada que fazia parte de seu disfarce. Enquanto se dirigia à sua primeira aula, David sentiu os olhares curiosos. Alguns estudantes o observavam com indiferença, outros com um vislumbre de desdém. Ele conhecia bem os julgamentos silenciosos que sua aparência estava provocando. Mas, no fundo, ele estava ali para aprender, não apenas sobre economia, mas, sobretudo, sobre as pessoas. A aula de economia estava cheia quando David entrou. Ele escolheu um lugar discreto no fundo da sala, tentando se misturar. Foi então que James Miller entrou acompanhado de seu grupo de amigos. James era o arquétipo do estudante privilegiado, roupas de grife, um sorriso confiante que raramente alcançava os olhos, e uma aura de autoridade não merecida. James e seu grupo escolheram lugares na frente, mas não antes de James lançar um olhar de desdém na direção de David. Olhem só, galera! Um bolsista chegou! Ha, ha, ha! Ele zombou alto o suficiente para que metade da sala o visse. Risadas abafadas se seguiram. David sentiu um aperto no estômago, mas manteve a expressão neutra, sem revidar. A aula começou, mas David podia sentir os olhares e cochichos. Era como se cada pedaço de sua roupa barata, cada marca de uso em sua mochila, simplesmente o rotulasse e o definisse. Mas David não se deixou abalar. Ele estava ali por uma razão maior, uma lição que ia além dos livros e das salas de aula. Em breve, ele iria ensinar uma bela lição àqueles jovens soberbos. No intervalo, David se retirou para um canto tranquilo do campus. Ele observava os outros estudantes, com risos fáceis e conversas supérfluas. Havia uma beleza naquela despreocupação, mas também uma arrogância que David não podia ignorar. Ele sabia que em seu disfarce de pobreza era invisível para eles. Ou pior, um alvo fácil para desprezo. Ele havia tentado se aproximar dos colegas, mas as palavras eram sempre ásperas,
e os olhares eram de desdém. David sabia que o caminho à frente seria solitário e árduo, mas estava determinado a seguir em frente para descobrir a verdadeira face da humanidade, por trás das máscaras da riqueza e do status. O campus da universidade era um microcosmo de privilégios, onde a maioria dos estudantes exibia sua riqueza e status. Eles estavam acostumados a medir o valor humano por etiquetas de preço, menosprezando os menos afortunados que apareciam em sua frente. Em menos de uma semana de aula, David já havia sido apelidado. Seus colegas de classe o chamavam de pobretão, acompanhado de zombarias e humilhações. Num certo dia, enquanto David entrava na sala de aula, uma voz sarcástica cortou o burburinho, chamando a atenção de todos. Carregado de deboche, James exclamou: Olhem só! O pobretão chegou, pessoal! Guardem os celulares! Esse comentário fez a sala mergulhar em risadas irônicas e olhares de escárnio, como se a sala toda compactuasse com aquele desprezo infundado. David sentiu um nó na garganta, mas manteve a compostura, tentando manter seus olhos fixos no caderno à sua frente. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma voz firme e desafiadora ecoou pela sala, rompendo a onda de zombarias. Era Kate, uma jovem de beleza estonteante e olhar decidido. Vocês realmente acham isso engraçado? Ela desafiou, levantando-se. Sua postura elegante e confiante contrastava com a atitude mesquinha dos outros. Vocês estão aqui apenas pelo mérito de seus pais, achando-se superiores apenas por causa de dinheiro. Mas, na verdade, ninguém é melhor que ninguém, especialmente vocês, que carecem de empatia e respeito pelo próximo. As palavras de Kate eram como flechas afiadas, atingindo cada um dos jovens mesquinhos. Ela continuou: Em vez de julgar os outros, talvez devessem focar em seus estudos. Nem todo o dinheiro do mundo consegue esconder a ignorância estampada em seus rostos. Se dependessem da inteligência de vocês para estarem aqui, duvido que muitos de vocês sequer passariam pela porta desta universidade. A sala caiu em um silêncio constrangedor. David, por um momento, esqueceu-se de seu disfarce, permitindo-se um sorriso discreto. Kate, com sua beleza e riqueza, geralmente recebia respeito dos homens, e sua defesa inesperada deixou todos surpresos, principalmente por proteger David. James, cujo interesse por Kate nunca fora segredo, sentiu uma onda de ciúmes e indignação ao ver a jovem defendendo David. Para ele, era inconcebível que Kate se posicionasse a favor de alguém que ele considerava tão abaixo deles. Em sua mente, David era apenas um pobre sem importância. Alguém que jamais deveria chamar a atenção de Kate, muito menos ser defendido em público. James mantinha a esperança de que, cedo ou tarde, seu charme e riqueza conquistariam o coração de Kate. No entanto, ao vê-la defendendo David, uma ameaça à sua esperança de conquista surgiu de forma inesperada. James, acostumado a ser o centro das atenções e a ter seus desejos atendidos, sentiu-se profundamente desafiado e ameaçado pela situação. A proteção de Kate a David não foi apenas uma surpresa, foi um golpe em seu orgulho. James não conseguia entender como Kate poderia demonstrar empatia por alguém que ele via como inferior. Para ele, era inaceitável que David, o pobretão, estivesse recebendo a atenção de Kate. As palavras dela haviam sido como espinhos para ele, cada uma cutucando seu ego inflado. James não conseguia suportar a ideia de ter sido ridicularizado, muito menos de estar perdendo a chance de conquistar Kate por alguém que ele via como insignificante. Após a aula, enquanto os estudantes dispersavam em conversas e planos para o resto do dia, David hesitou por um momento, reunindo coragem. Ele precisava agradecer a Kate por sua defesa inesperada. Com passos cautelosos, ele se aproximou dela, que estava recolhendo seus livros. Kate, começou David, sua voz carregando uma mistura de gratidão e admiração. Eu só queria agradecer por ter me defendido hoje. Foi uma surpresa e significou muito para mim. Kate o olhou com um sorriso gentil, seus olhos refletindo uma sinceridade rara. Não há de quê, David. Eu não suporto injustiças e arrogância. Além disso, acho que todos deveriam ser julgados pelo seu caráter, não pelo saldo bancário. David sentiu um calor genuíno em suas palavras, um sentimento que há muito não experimentava. Ali, na frente dele,
estava alguém que compartilhava de seus valores. Alguém que via além das aparências e dos rótulos sociais. É exatamente assim que penso. E é raro encontrar alguém que pense assim aqui. Aquela conversa foi o início de uma amizade inesperada e profunda. Nos dias que se seguiram, David e Kate passaram a compartilhar mais do que apenas aulas. Eles discutiam ideias, debatiam sobre livros e compartilhavam risadas e estudos. David encontrou em Kate uma companheira intelectual e emocional, alguém que o entendia e o respeitava pelo que ele era, não pelo que ele possuía. Apesar da proximidade crescente, David manteve sua verdadeira condição financeira em segredo. Ele estava aguardando o momento certo para revelar a verdade e dar a seus colegas soberbos uma grande lição. Era uma terça-feira, quando David adentrou a classe de legislação, um ambiente repleto de discussões fervorosas e debates acalorados. Seus olhos, acostumados a escanear rapidamente a sala em busca de um assento vago, de repente se fixaram em uma figura que ele nunca vira antes. Era a Stephanie. Ela estava sentada na terceira fila, absorta em suas anotações, irradiando uma aura de confiança e elegância. Para David, parecia que o tempo havia desacelerado. A mulher possuía uma beleza que transcendia qualquer coisa que ele já tinha visto. Um charme que parecia iluminar a sala inteira. Seu coração acelerou, um sentimento de admiração e encanto o inundando completamente. Ele sabia que Kate era linda e uma amiga querida, mas essa mulher diante dele era como uma visão de um sonho, levando-o às nuvens com apenas um olhar. Naquele dia, na sala de legislação, David descobriu-se incapaz de se concentrar na aula. A presença da linda mulher consumia todos os seus pensamentos. Ele se pegava admirando-a de longe, completamente absorto em sua beleza. A cada gesto dela, a cada virada de página de seu caderno, David se perguntava quem ela era. Como alguém podia ser tão deslumbrante e bela? A voz do professor e as discussões em sala pareciam distantes, abafadas pelo som de seus próprios pensamentos. Ele se perdia em devaneios, imaginando conversas e encontros com ela, cada um terminando com um desfecho mais encantador que o anterior. Sua mente criava cenários onde ele a fazia rir, onde eles compartilhavam interesses comuns, onde ela se revelava tão apaixonada por justiça e igualdade quanto ele. Em sua imaginação, ela não era apenas uma figura de beleza estonteante, mas também alguém com profundidade, inteligência e bondade. Contudo, a realidade era muito diferente das fantasias que David havia criado. Tomado por uma coragem súbita e impulsionado por essa atração instantânea, David decidiu se aproximar dela após a aula. Com um sorriso hesitante, ele caminhou em direção a ela, ensaiando mentalmente o que diria. Olá, moça. Tudo bem? Não pude deixar de notar que você parece muito focada em suas anotações. Legislação é realmente fascinante, não é? Disse ele, tentando iniciar uma conversa casual. Porém, a reação dela foi tudo menos o que David esperava. Ela o olhou de cima a baixo com uma expressão de desprezo e arrogância. Você só pode estar brincando. Ela disse com a voz carregada de sarcasmo. Nem em sonhos alguém como você teria alguma chance comigo. Eu não me misturo com pobretões. Com essas palavras cortantes, ela recolheu seus pertences e saiu, deixando David ali, parado e atordoado. David sentiu uma mistura de desapontamento e choque. Por um momento ele havia sido transportado para um mundo de possibilidades românticas, apenas para ser abruptamente trazido de volta à realidade cruel e superficial daquele lugar. Após a dolorosa rejeição de Stephanie, David mal teve tempo de processar suas emoções antes de ser novamente alvo de deboche. James e seu grupinho, que haviam presenciado toda a cena, explodiram em gargalhadas maldosas. Eles não perderam a oportunidade de zombar de David, ampliando ainda mais a humilhação que ele já sentia. Olha só, o pobretão achou que podia se dar bem com a Esté, exclamou James entre risadas. Coitadinho, ele realmente pensa que é esperto e bonitão o suficiente para ter alguma chance com ela. Os amigos de James se juntaram na zombaria, apontando e rindo de David, que agora se sentia duplamente humilhado. David, sentindo-se constrangido e exposto, afastou-se rapidamente, tentando ignorar as risadas e comentários mordazes que o seguiam. A dor da rejeição se misturava agora com a humilhação pública,
Um lembrete amargo de como algumas pessoas com maior poder aquisitivo se sentem superiores em relação a outros. Esse momento reforçou em David a percepção de quão profundas eram as divisões baseadas em status e riqueza, e como essas barreiras podiam ser cruelmente usadas para menosprezar e excluir os outros. Decidido a agir, David percebeu que era hora de revelar sua verdadeira identidade. Na manhã seguinte, ele chegou à universidade dirigindo o carro mais luxuoso da cidade, um modelo tão exclusivo que ninguém mais possuía algo similar. Sua chegada, impressionante e inesperada, chamou a atenção de todos. David, antes um estudante comum, agora destacava-se ostentando roupas e acessórios de grife, mudando completamente a percepção dos que o rodeavam. Murmúrios e especulações se espalharam rapidamente pelo campus. Será que ele ganhou na loteria? Como ele se transformou tão rápido? As dúvidas sobre quem David realmente era pairavam no ar. James e seu grupo, sempre tão confiantes, ficaram de boca aberta, incrédulos com a transformação. Stephanie, a mulher que o rejeitara, agora olhava para David com olhos cintilantes, claramente impressionada pelo luxo que ele exibia. Na universidade, ao encontrar David, Kate ficou surpresa com sua elegância. Ela, secretamente atraída por ele, ficou ainda mais encantada ao vê-lo tão bem arrumado. Confusa com a mudança repentina, Kate brincou, perguntando se ele era algum irmão gêmeo rico de David. Em um canto reservado, David revelou a ela toda a verdade. Ele explicou que estava cansado da falsidade das pessoas atraídas por sua riqueza e decidiu se passar por pobre para descobrir quem seria genuinamente leal a ele. David compartilhou que vinha de uma família rica, com pais empresários no ramo imobiliário e uma irmã modelo na Inglaterra. Ele enfatizou que, apesar da riqueza, ele valorizava a humildade e a integridade, diferentemente de muitos bem-sucedidos que se consideram superiores. Kate o ouviu atentamente, impressionada com sua coragem e integridade. Ela ficou ainda mais encantada ao perceber que, apesar de seu status, David era uma pessoa genuína, empática e que não se deixava levar por status e poder aquisitivo. Ao final do dia, toda a escola já havia descoberto quem ele realmente era. As pessoas que antes o zombavam, agora buscavam sua amizade. Seu luxuoso carro, estacionado em destaque, tornou-se o epicentro de um frenesi de especulações e murmúrios. Estudantes e professores paravam para observar, incapazes de esconder seu encanto e curiosidade. James, sempre tão seguro de si, sentiu o chão desaparecer sob seus pés ao ver David naquela nova luz. Sua arrogância deu lugar a um misto de inveja e desejo de reatar laços. Aproximando-se de David com um sorriso forçado, ele tentou estender uma mão em sinal de amizade. David, amigo, que surpresa! Não sabíamos dessa sua faceta. Vamos deixar as desavenças de lado. Que tal? A voz de James tremulava, denunciando sua insegurança. David, contudo, manteve uma expressão serena e desapegada. James, a amizade não se compra nem se baseia em conveniências, respondeu ele, rejeitando a oferta com um olhar firme. Minha presença aqui nunca foi sobre status. Você me mostrou quem realmente é, e isso é algo que eu não posso esquecer. James, acostumado a ter tudo o que queria, ficou atordoado com a rejeição, uma sensação nova e desconfortável para ele. Stephanie, por sua vez, tentou usar seu charme habitual para se aproximar de David. Ela tinha esperanças de que talvez ele ainda pudesse ter algum interesse nela. Com um sorriso sedutor e olhos brilhando, ela se aproximou dele, uma mudança drástica de sua atitude anterior. David, eu não sabia sobre você, sobre sua família. Deve haver tanto sobre você que eu ainda não conheço. Estou dando uma festa neste fim de semana. Adoraria que você viesse. David, lembrando-se do desprezo de Stephanie no dia anterior, respondeu com um sorriso irônico. Stephanie, parece que sua opinião sobre mim mudou da noite para o dia. Ontem eu era apenas um pobretão. Hoje sou digno da sua atenção. Desculpe, mas não estou interessado em alguém cuja afeição é tão volátil quanto o mercado de ações. Stephanie, acostumada a ser cortejada e nunca rejeitada, corou profundamente. Seu orgulho ficou profundamente ferido pela resposta cortante de David. Os jovens estudantes, que antes se sentiam superiores e humilhavam David, agora se encontravam desconfortáveis e sem graça. Percebendo o erro de suas ações,
eles começaram a planejar formas de se aproximar e construir uma amizade com David, buscando corrigir o comportamento anterior. Eles tentavam manipular situações para se redimir, na esperança de que pudessem se reconectar com David e conquistar um espaço em seu círculo de amigos. Mas a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. David possuía uma carta na manga, algo que ainda não havia revelado. O que muitos desconheciam era que o pai de David era um dos donos daquela universidade, tendo-a comprado há 1 ano. Em uma conversa franca com os pais, ele descreveu como havia vivenciado o preconceito e a humilhação naquela universidade enquanto se passava por um estudante de origem humilde. David expressou sua preocupação de que tais atitudes não só haviam afetado ele, mas também outros estudantes menos afortunados. Ele enfatizou a necessidade de uma mudança cultural na universidade para promover o respeito e a igualdade. Seus pais, profundamente tocados pelas observações do filho, concordaram que era essencial tomar medidas para corrigir essa dinâmica tóxica. O pai de David, em particular, teve a ideia de aplicar uma prova. Essa avaliação não seria apenas acadêmica, mas também um meio de reforçar a importância do caráter e do respeito mútuo entre os estudantes. A notícia de que o pai de David era um dos proprietários da universidade se espalhou rapidamente, gerando um sentimento de apreensão entre os estudantes que haviam humilhado David. A tensão aumentou ainda mais quando a direção da universidade anunciou que 20 alunos, das quais haviam se portado mal, humilhando e menosprezando outros colegas, passariam por uma prova especial. Os pais dos alunos selecionados recorreram, argumentando que era uma medida injusta e discriminatória. No entanto, foi explicado que a prova serviria como uma punição para o mau comportamento e uma forma de promover a igualdade e o respeito dentro do campus. A universidade esclareceu que qualquer aluno que exibisse comportamento discriminatório no futuro também seria submetido a esse teste. A prova foi elaborada para ser desafiadora, mas justa, com o objetivo de avaliar não só o conhecimento acadêmico, mas também a capacidade de reflexão e empatia dos estudantes. Os que passassem continuariam seus estudos. Os que falhassem teriam que deixar a universidade, e suas vagas seriam doadas a jovens carentes que não tinham oportunidades de ter uma educação de qualidade. No dia da prova, a tensão era palpável. James, Stephanie, entre outros, enfrentaram a avaliação com nervosismo. Aquela universidade não era apenas uma instituição de ensino qualquer, ela era a mais prestigiada do país. Formar-se nela não significava apenas obter um diploma, mas sim ingressar em uma trajetória de sucesso, com graduados alcançando posições de destaque rapidamente e conquistando reconhecimento internacional. Perder uma vaga ali não era um mero contratempo, mas sim um revés que poderia alterar de forma irreversível o destino daqueles jovens. Era a perda de uma passagem para um futuro promissor. Após 3 horas de prova, os resultados foram reveladores. Nenhum deles passou. A consequência de suas ações foi a perda de suas vagas, que foram prontamente oferecidas a estudantes menos privilegiados. Esse episódio marcou um ponto de virada na universidade. A saída de James, Stephanie e de outros estudantes arrogantes marcou o fim de uma era de preconceito e desrespeito no campus. A perda de privilégios ensinou-lhes uma lição dura, mas necessária, sobre humildade e respeito. A universidade se tornou um caldeirão de diversidade e oportunidades, onde cada aluno, independentemente de sua situação financeira, tinha a chance de brilhar e contribuir. A lição era clara e ressoava em todos os cantos. O caráter e a integridade de uma pessoa não estão atrelados ao seu saldo bancário. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!